Muito bem, quinta-feira, 5h30 da tarde. Ontem eu consegui queimar 2 fontes da máquina aqui. Eu tive que dar um corre lá em São Paulo para trazer as 2 fontes, porque ia demorar muito para chegar pelo correio. Aí eu vou colocar agora à noite, para aproveitar que o pessoal já foi embora da fábrica, só ficou um cara lá atrás fazendo barulho. E agora dá para eu me concentrar no trabalho aqui sem interferência. Mas antes de colocar a fonte lá, eu vou fazer uma avaliação nessa placa aqui do meu amigo Thales. Essa placa aqui, ela está sem os 5 volts. Ela tem aqui os LEDs que mostram as voltagens. E o LED de 5 volts não está acendendo. Então ela não se comunica com o computador, não se comunica com a outra placa. E o LED de 42 volts e de 24 volts acendem. Normalmente, quando acontece isso aqui numa placa de circuito eletrônico, a primeira coisa que a pessoa faz é verificar os fusíveis, para ver se estão queimados. Os fusíveis normalmente são assim, ó, esses verdes. Tem preto também, mas normalmente o que tem o F é fusível. Só que na roça, na verdade, não é isso a primeira coisa que deve ser feita. A primeira coisa que tem que fazer é verificar se não há um curto-circuito na linha de 5 volts. Então eu coloquei aqui o terra do multímetro ali. Vou ligar o multímetro aqui, colocar na escala de continuidade. E vou medir a linha de 5 volts. 5 volts aqui no conector verde é bem facinho de ver. Isso aqui é 5 volts. E na hora que eu coloco ali, ó, já detecto o curto na linha de 5 volts. Cinco volts. Cinco volts. Então, para não perder tempo testando o fusível, eu vou procurar por componentes que causam curto-circuito na placa, ou que sofrem curto-circuito. Normalmente o que sofre curto-circuito são diodos. A roça praticamente não tem diodo desse lado de cá, os diodos da roça ficam tudo aqui atrás. Então esses aqui são os diodos. Para você testar o diodo, você pega um multímetro. Ver se eu consigo fazer com a mão só aqui. Você pega o multímetro, encosta de um lado do diodo. Aí. Encosta do outro lado. Aqui no caso não passou sinal nenhum. Você pega, inverte a polaridade inverte a polaridade do multímetro. Inverte a polaridade do multímetro assim. E aí você vê que deu uma resistência. Quer dizer, então que esse diodo que eu medi tá bom. Provavelmente os 4 aqui estão bons. Eu vou medir eles depois. Esse diodo aqui na frente é que pode estar com problema. Então, ó, eu encostei lá, ele já deu curto. Ele já mostrou curto nesse diodo. Se eu inverter a polaridade aqui, ele dá curto do mesmo jeito. Então o que eu tenho que fazer aqui, a primeira coisa a fazer é remover esse diodo, porque ele definitivamente está em curto. Aí depois que remover esse diodo, usando esse soldador aqui, eu checo de novo a linha de 5 volts para ver se ela continua em curto.
Porque a Rossum, ela não tem fusíveis na linha de 5 volts. E os 5 volts, a região que gera os 5 volts é essa região aqui, ó. Tem um filtro de linha, tem esse circuito integrado de 8 pinos aqui. Isso aqui é um conversor de voltagem step down. Ele entra 42 volts por um lado e sai 5 volts do outro lado. Então, primeiro eu removo o diodo e se o curto continuar, aí eu removo esse componente e verifico. Quando eu remover esse componente, o curto-circuito deve desaparecer. Pode ser que desapareça só removendo o diodo, mas se persistir o curto-circuito, é quase certeza que é esse componente aqui que está com problema também. Removi o diodo e agora eu meço aqui onde ele estava, aqui nesses dois lugares onde ele estava, para ver se o curto continua. Se o curto continuar, aí é a vez de remover aquele outro componente lá. Olha só, já não está mais em curto. E agora medir o diodo. E o diodo continua em curto. É difícil gravar com a mão só, mas eu espero que vocês tenham ouvido o apito do multímetro. Então essa placa aqui, esse diodo aqui está ferrado. Definitivamente. E agora a gente mede aqui do outro lado, na linha dos 5 volts, para ver se ela continua em curto. Coloca o multímetro ali no terra, no GND dos 42 volts, tá? Que é o GND de 42 volts. E a gente verifica a resistência dos 5 volts, ela já não está mais em curto. O que tem que fazer agora então é colocar um diodo novo e ligar a placa para ver. Na hora que ligar a placa, mesmo sem conectar no computador, tem aqui o LEDzinho que dá a certeza que a placa voltou a funcionar. Só que eu não vou poder fazer isso agora porque eu não tenho diodo aqui. Então vai ficar para segunda-feira. Então é isso, um videozinho curtinho aqui só para mostrar como é fácil identificar o problema na linha de 5 volts. Se está em curto, quase com certeza é o diodo. Se continua o curto, o problema pode ser esse componente aqui. Beleza? Então só para relembrar, os 5 volts eles são obtidos a partir da linha de 42 volts e é convertido para 5 volts por este componente aqui. Isso aqui é um retificador de voltagem chamado step down e ele possui 3 amperes de corrente. Muito bom. Então existe uma grande chance do problema nessa placa ser apenas aquele diodo. Depois eu vou verificar o fusível, já que está aqui mesmo. Mas quase com certeza era só aquilo mesmo. Beleza? Videozinho curto, que eu espero que seja útil.